Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. E nesta aula nós vamos falar um pouco mais sobre o método Simplex. E para a gente entender como funciona o método Simplex, nós vamos resolver um problema sem utilizar o Simplex. O problema está aqui, nós vamos utilizar esse problema como exemplo e nós teremos três ferramentas. Nós vamos utilizar aritmética, adição, subtração, etc. Nós vamos utilizar álgebra, porque temos aqui variáveis. E nós vamos usar também uma dica a respeito da solução. Sem essa dica, seria bem difícil resolver o problema, mas com ela nós vamos conseguir chegar na solução ótima. Então vamos lá, vamos começar a analisar esse problema. O que a gente já aprendeu na aula passada é que nós podemos transformar essas inequações em equações. E esse é o primeiro passo que nós vamos realizar. Nesta primeira, nós podemos adicionar uma variável de folga, que nós vamos chamar de x4. E nessa segunda, também podemos adicionar uma variável de folga, que vamos chamar de x5. Aqui do lado nós já temos o sistema reescrito. Então veja, a variável de folga x4 está aqui, a variável x5 está aqui, as duas restrições são de igualdade e essas duas novas variáveis estão incluídas no modelo como variáveis não negativas. Então observem que esses dois modelos são equivalentes e se nós resolvermos esse segundo, a gente automaticamente terá resolvido o modelo original. E a pergunta fundamental que nós precisamos responder antes de começar esse processo é o que significa resolver esse problema de otimização. Quando eu peço para resolver o problema, o que isso significa? E a resposta é essa daqui. Significa encontrar valores não negativos dessas variáveis. Nós queremos saber os valores das variáveis que satisfazem esse sistema de equações, que é o sistema gerado pelas duas restrições. Então, as variáveis têm que ser não negativas, têm que satisfazer esse sistema, e o valor de z, que é o valor da função objetivo, tem que ser o maior possível. O maior possível porque o problema é de maximização. Então, mais uma vez, para enfatizar, nós precisamos encontrar os valores de x1 até x5, satisfazendo esse sistema e com o valor máximo de z, sendo que z é dado pela expressão da função objetivo. Como eu comentei, seria difícil resolver esse problema sem alguma informação a mais. Então aqui vem a dica, que é a seguinte. Na solução ótima do problema, duas variáveis são positivas e as outras são nulas. Isso significa que dessas 5 variáveis, apenas duas serão maiores do que zero e todas as outras serão iguais a zero. E você pode estar se perguntando, tudo bem, duas variáveis são positivas, mas quais dessas duas? Será que essa dica ajuda em alguma coisa? Bom, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui 5 variáveis. Dessas 5, quais são e quantos são os pares possíveis de variáveis que nós podemos escolher? Se nós temos aqui de x1 até x5, nós temos várias combinações. As variáveis positivas poderiam ser x1, x2, x1, x3, x1, x4 e assim por diante, até a última combinação, que é x4, x5. Se você quiser, você pode conferir aí do lado nas suas anotações e você vai perceber que existem somente essas 10 combinações. Lembrando que aqui não importa a ordem, a gente poderia pegar x1 e x2, ou então x2 e x1, tanto faz. Porque o que nós sabemos é que duas variáveis são positivas. Pensando então que nós temos 10 combinações possíveis, daria trabalho testar todos eles, mas é algo que é factível. Então é isso que nós faremos. Nós vamos primeiro escrever todos os sistemas possíveis, isolando esses pares de variáveis. Por exemplo,
Nesse primeiro par, que nós temos x1 e x2, se nós isolarmos essas variáveis nesse sistema, nós vamos obter o sistema que está escrito aqui embaixo. Bem, e como que nós podemos fazer esse isolamento? Nós podemos começar eliminando uma das variáveis do sistema e depois isolando a outra variável. Por exemplo, vamos começar aqui eliminando a variável x1. Então, vamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo. x1 menos x1 é 0. Aqui eliminamos o x1. 4x2 menos x2, 3x2. Depois temos mais 2x3 mais x4. Aqui é a de cima menos a de baixo, então nós teremos menos x5. E por último, nós temos 16 menos 10, que é igual a 6. Nessa equação, vamos caminhar aqui para cima e isolar o x2. Então, teremos aqui x2 igual. Todos esses valores vão passar para o outro lado e serão divididos por 3. Então, veja, nós teremos 6 dividido por 3, que é 2. Depois, esse valor passando para o outro lado, a gente vai ter menos 2 terços x3. O próximo, passando para o outro lado, menos 1 terço x4. E por último, esse passa com sinal de mais 1 terço x5. Essa é a primeira equação, ou melhor, essa é a segunda equação com o x2 isolado e é exatamente a equação que aparece aqui. Para obtermos a primeira, aí basta pegar esse valor de x2 e colocar aqui e refazer as contas. Então, nós teríamos x1 mais 4 vezes o x2. No lugar do x2, vamos colocar essa expressão inteira que está aqui. 2 menos 2 terços x3 menos 1 terço x4 mais 1 terço x5 e depois copiar o resto da expressão, que é mais 2x3 mais x4 igual a 16. Agora, nós precisamos apenas simplificar o que já está aqui. Teremos x1 mais. Aqui temos que fazer a distributiva desse 4 para esses 4 valores que estão aqui. Então, nós teremos mais 8 menos 8 terços x3 menos 4 terços x4 mais 4 terços x5 e copiamos o resto que está aqui. Mais 2x3 mais x4 igual a 16. Juntando os termos que têm as mesmas variáveis, ficaremos com x1. Aí os termos com x3 são esses dois aqui, então nós temos 2 menos 8 terços, que é igual a menos 2 terços. Os termos com x4 são esses dois, então nós temos 1 menos 4 terços, então menos 1 terço x4. O termo com x5, 4 terços x5. E desse lado, esse 8 passa com sinal negativo, então fica 16 menos 8 igual a 8. E finalmente, isolando o x1, nós ficamos com 8. E esses três valores mudam de sinal porque passam para o outro lado. Mais 2 terços x3 mais 1 terço x4 e menos 4 terços x5. Essa é a segunda expressão referente à primeira equação que está aqui com o x1 isolado. E é exatamente o que nós temos aqui. Fizemos isso para o x1 e para o x2, obtendo esse sistema. E, embora isso dê bastante trabalho, nós podemos fazer o mesmo
para todos os outros pares possíveis. Para a gente ganhar um pouco de tempo nessa aula, nós não vamos fazer a conta de todos os pares. Eu já coloquei aqui para vocês os resultados. Esse aqui é o primeiro deles, que a gente fez no slide anterior. E de forma semelhante, nós podemos fazer a conta para todos os outros, exceto para um deles. Quando a gente tenta isolar as variáveis x3 e x4 desse lado, não é possível fazer isso. Portanto, das 10 possíveis combinações de duas variáveis, 9 sistemas podem ser escritos com essas variáveis isoladas. Esses 9 sistemas são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles trazem a mesma inter-relação entre todas as variáveis. Apenas estão escritos de forma diferente, mas todos eles são o mesmo sistema. E agora que nós temos esses 9 sistemas, vamos associar cada um deles a uma possível solução para o problema. Porque vamos lembrar da dica que a gente tinha no começo. A dica era a seguinte: duas variáveis são positivas e as outras todas são iguais a zero. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: as variáveis que estão deste lado do sistema, do lado esquerdo, são as variáveis que nós vamos supor que são positivas. E todas as outras variáveis vão ser iguais a zero. Então, veja só, para esse primeiro sistema, é como se a gente tivesse a solução x1 igual a 8 e x2 igual a 2. Para esse segundo sistema, a nossa solução seria x1 igual a 10, x3 igual a 3 e todas as outras variáveis iguais a zero. E assim por diante. No terceiro sistema, x1 igual a 10, x4 igual a 6, as outras três variáveis iguais a zero. E olha só o que acontece aqui nesse quarto sistema. Aqui nós teríamos x1 igual a 16 e x5 igual a menos 6. Então veja, quando nós isolamos essas duas variáveis, x1 e x2, nós obtemos uma solução para o sistema, porém não é uma solução viável para o nosso problema. Por quê? Porque temos aqui este menos 6. Lembrando que as variáveis devem ser sempre positivas. O mesmo acontece com esse quinto sistema. Aqui nós temos x2 igual a 10 e x3 igual a menos 12. Portanto, essa solução não é viável para o nosso problema. As outras soluções viáveis são esta daqui, x2 igual a 4, x5 igual a 6, e essas últimas duas que estão aqui. Dessa forma, das 9 soluções possíveis, 6 são viáveis. E dessas 6 soluções viáveis, uma vai ser a solução ótima, porque nós estamos acreditando na dica que foi dada, que duas variáveis são positivas e todas as outras são iguais a zero. E como nós podemos descobrir qual é a solução ótima? Bom, para isso basta descobrir qual é a solução que tem o maior valor de z associado. A expressão para o z, que é o valor da função objetivo, está aqui, 4x1 mais 5x2 mais 2x3. Veja, para a primeira solução nós temos x1 igual a 8 e x2 igual a 2. Se nós substituirmos esses dois valores na função objetivo, então nós teríamos 4 vezes 8 mais 5 vezes 2. Aqui nós temos 32 mais 10, que é igual a 42. Portanto, para esta solução, o valor de z é igual a 42. Fazendo o mesmo para de baixo, nós temos aqui x1 igual a 10, x3 igual a 3. Substituindo, aqui nós teríamos 4 vezes 10, 40, mais 2 vezes 3, que é 6. Portanto, aqui o z vale 46. Na de baixo, vamos fazer a conta. Z igual. Aqui temos x1 igual a 10, x4 igual a 6. O x4 nem aparece na expressão de z. Portanto, seria apenas 4 vezes 10. Aqui o z é igual a 40.
Nesta daqui, o z vai ser igual a 5 vezes o x2, que é 4. 5 vezes 4, 20. O x5 não aparece na expressão, portanto, o z é apenas 20. Continuando, nesta, o valor de z vai ser igual a 8, que é o valor de x3, vezes o 2, que é 16. Não tem x5 na expressão de z, portanto, z igual a 16. E na última, o valor de z vai ser igual a 0, porque tanto o x4 quanto o x5, que são as duas variáveis positivas, não aparecem nesta expressão de z. Dessa forma, a nossa solução ótima é aquela que tem o valor de z igual a 46 e o valor das variáveis serão x1 igual a 10, x3 igual a 3 e as outras variáveis iguais a 0. Para recapitular o que nós fizemos nesse processo de solução, começamos com 10 possíveis pares de variáveis. Desses 10, nós chegamos a 9 sistemas possíveis. Desses 9 sistemas possíveis, nós encontramos 6 soluções viáveis. E dessas 6 soluções viáveis, nós chegamos a uma solução ótima. Agora que nós resolvemos o problema sem usar o simplex, eu quero aproveitar o resto dessa aula para falar um pouco da terminologia, das expressões que nós vamos utilizar daqui para frente. A primeira delas é a respeito das variáveis básicas e as variáveis não básicas. Toda vez que a gente escrever um sistema no formato do slide anterior, ou seja, com algumas variáveis isoladas do lado esquerdo e as outras variáveis do lado direito, as variáveis que ficam do lado esquerdo serão chamadas de variáveis básicas. E as outras variáveis que estão do lado direito serão as variáveis não básicas. E nesse sistema, nós vamos sempre entender que as variáveis básicas têm o valor numérico que está logo à direita delas. Então, aqui o x1 é igual a 10 e o x4 é igual a 6. E vamos entender também que as outras variáveis são iguais a 0. Lembrando que cada um desses sistemas representa uma solução para o problema. Portanto, nesse caso, a nossa solução seria x1 igual a 10, x4 igual a 6, x2, x3, x5 iguais a 0. Um pouco mais de terminologia. As variáveis básicas também são chamadas de variáveis pivôs. E a troca de uma variável básica por uma variável não básica no sistema é o que nós chamaremos de pivotamento. Aqui embaixo nós temos um exemplo de pivotamento. Temos um sistema inicial com as variáveis básicas x1 e x4, fazemos o pivotamento e chegamos num outro sistema em que as variáveis básicas são x1 e x2. Veja, desse sistema para esse, o que mudou? Em termos de variáveis básicas, o x1 continua na base, mas o x4 saiu da base e o x2 entrou na base. Neste pivotamento, portanto, nós fizemos a troca de variáveis x2 e x4. A forma como nós realizamos esse pivotamento facilita a construção de cada sistema, pois não é preciso construir do zero, como nós fizemos lá num dos primeiros slides. A conta para fazer esse pivotamento é um pouco mais simples, e nós vamos fazer isso bastante nas próximas aulas. Vamos falar um pouco mais sobre o método que nós utilizamos para resolver esse problema. Quando nós testamos todas as soluções possíveis, o método é conhecido pelo nome de enumeração completa ou também força bruta. Neste caso, em que nós tínhamos 5 variáveis e 2 equações, o número máximo de sistemas que seriam possíveis de ser construídos é igual a 10. Lembrando que desses 10 nós conseguimos fazer apenas 9. Mas seria possível, em alguns casos, que o número chegasse até 10. E como a gente calcula esse número 10? Bom, a gente pode testar todas as combinações, como nós fizemos,
Ou então, nós podemos calcular esse valor exatamente com a fórmula de combinação. Quando nós temos 5 elementos tomados 2 a 2, o número binomial, simbolizado por essa expressão, o número de cima é o número total de elementos e o número de baixo é o número de elementos que nós estamos colocando na combinação, representa o número total de combinações. E a fórmula é a seguinte: o número de cima, fatorial, então 5 fatorial, dividido pelo número de baixo, fatorial, 2 fatorial, vezes a diferença entre eles, fatorial. Esse 3 vem de 5 menos 2. Fazendo essa conta, nós chegamos ao número 10. Portanto, de modo geral, se nós tivermos n variáveis e m equações, o número máximo de soluções que precisariam ser testadas é dado por essa fórmula aqui, pelo número binomial nm, que é igual a n fatorial no numerador, dividido por m fatorial vezes n menos m fatorial no denominador. Esta daqui é a fórmula para o número de combinações de n elementos tomados m a m. E por que estou apresentando essa fórmula para vocês? Eu estou apresentando para demonstrar que se o número de variáveis e o número de equações for um pouco maior, já começa a ficar impraticável a gente testar todas as soluções possíveis, que foi o que nós fizemos aqui para 5 variáveis e 2 equações. Como exemplo, se nós tivermos um problema com 100 variáveis e 20 equações, o que na prática não é um problema tão grande, o número total de combinações seria esse daqui, 5,36 vezes 10 à 20ª potência. Esse é um número tão grande que seria impossível nós conseguirmos analisar todas as soluções num tempo razoável. E existem alguns problemas de otimização em que o número de variáveis pode chegar até a 1 milhão. Imagina, se nós tivermos n igual a 1 milhão e m, que é o número de restrições, fosse igual, por exemplo, a 1000, o número de combinações seria tão grande que nem a sua calculadora conseguiria determinar. E para finalizar essa aula, eu quero fazer uma comparação entre o método que nós utilizamos da força bruta e o que o método simplex faria. A ideia central do simplex é iniciar com uma solução viável e realizar pivotamentos inteligentes, ou seja, pivotamentos que vão mudando o modo de se escrever o sistema, mas sempre tentando aumentar o valor de z da função objetivo. Vejamos aqui o que nós fizemos na força bruta. Nós escrevemos todos os sistemas que nós conseguimos, esse daqui a gente não conseguiu. Escrevemos todos os 9 sistemas e depois começamos a analisar quais representavam soluções viáveis ou não. Este primeiro não tem solução viável por causa do menos 6, este daqui também não por causa do menos 12, esse terceiro também não por causa do menos 24. Ok, então ficamos no total com 6 soluções viáveis. E para cada uma delas, olhamos para o valor de z. E analisando todos esses valores de z, concluímos que a solução ótima é aquela que possui o z igual a 46. O que o simplex faria e o que ele vai fazer na próxima aula? Nós vamos começar com uma solução inicial, em que o valor de z é igual a 0, e aí nós vamos fazer um pivotamento. Aqui as variáveis básicas são x4 e x5. Nesse pivotamento, a variável x1 vai entrar na base e a variável x5 vai sair da base. Então veja, daqui para cá, nós temos agora as variáveis básicas x1 e x4, e o valor de z, que era 0, passa a ser 40. Isso que eu estou chamando de pivotamento inteligente, aumentando o valor de z. Daqui para cá, nós fazemos um outro pivotamento, agora o x4 que estava na base sai e dá lugar para o x2.
A próxima solução é x1 igual a 8, x2 igual a 2 e o valor de z aumentou para 42. Finalmente, o simplex vai identificar que é possível aumentar ainda mais o valor de z e nós chegaremos a x1 igual a 10, x3 igual a 3, então o x3 entrou na base e o x2 saiu, e o valor de z correspondente vai ser igual a 46. Quando chegarmos nesse ponto, o simplex vai identificar que não é mais possível aumentar o valor da função objetivo. Portanto, nós conseguiremos dizer que essa é a solução ótima. O fato de o simplex analisar apenas algumas de todas as soluções básicas é o que faz com que ele seja muito rápido na prática. Problemas muito grandes, às vezes, são resolvidos em questão de segundos. E para os casos em que o problema seja ilimitado ou inviável, o simplex também pode ser utilizado, pois durante a execução do algoritmo será detectada essa característica, ou seja, se o problema é ilimitado ou é inviável. Na próxima aula, nós iremos resolver este mesmo problema realizando as iterações do simplex. Obrigado e até lá!